O ano era 2002. Angola saía de uma das guerras civis mais longas e sangrentas da África. O país estava em ruínas, mas havia uma promessa: o petróleo. Durante décadas, as elites acreditaram que o ouro negro seria a chave para reconstruir a nação. O petróleo não era apenas riqueza, ele representava a soberania, era sobrevivência. Mas essa escolha teria um preço muito alto a ser pago. José Eduardo dos Santos, presidente da República desde 1979, foi o homem que encarnou essa era do petróleo. Sob o seu comando, Angola viveu um boom sem precedentes. Entre 2002 e 2014, o país foi uma das economias que mais cresceu no mundo. Os arranha-céus de Luanda nasceram do nada, financiados pelo barril. Mas esse crescimento tinha um lado obscuro. O dinheiro não foi para escolas, hospitais ou para a agricultura. O dinheiro foi direcionado para uma elite política e empresarial. E no centro disso estava a Sonangol, a estatal que não era apenas uma companhia de petróleo, era e é o coração financeiro de Angola, uma espécie de banco paralelo do regime. Quem controlava a Sonangol controlava o país. Manuel Vicente, um engenheiro discreto, foi um desses homens. Presidente da Sonangol por mais de uma década, ele se tornou o arquiteto financeiro do regime. Chegou a vice-presidente do país e o seu nome esteve ligado a inúmeros esquemas de enriquecimento ilícito. Outro nome surgiu como símbolo da era dos Santos: Isabel, a filha do presidente. Em 2016, ela foi nomeada presidente da Sonangol, a mulher mais rica da África segundo a Forbes. Agora controlava a maior empresa do país. Mas para muitos, aquilo era apenas o auge do nepotismo e da captura do Estado. A fortuna da família dos Santos cresceu à medida que os cofres públicos se esvaziavam. Em 2014, o petróleo despencou. Os preços do petróleo entraram em queda no mercado internacional diante da queda na demanda. Esta é a primeira vez que os preços caem abaixo do patamar de $85 nos últimos 2 anos. Desde o fim de 2013, a queda já chega a 23,5%. Angola, que dependia do petróleo para mais de 95% das exportações, entrou em colapso. A quebra do petróleo vai continuar a penalizar as economias que dependem significativamente da matéria-prima. A revista The Economist reviu em baixa a estimativa de crescimento da economia angolana para 3,4% este ano, devido aos baixos preços do crudo. A publicação não deixa de lado a hipótese do governo angolano ter de recorrer ao FMI caso este panorama se mantenha. O erário público entrou em crise e a dívida disparou. Esse foi o começo do fim da era dos Santos. Em 2017, após 38 anos no poder, ele entrega a presidência a João Lourenço. Eu venho até aqui apenas para reiterar o meu apoio pessoal ao nosso candidato. Mas o que parecia uma transição tranquila escondia um campo minado. O MPLA vai ganhar as eleições. Lourenço agradeceu o voto de confiança, mas sem o líder histórico na tribuna. É grande a responsabilidade que me colocam sobre os ombros. Agradecemos de coração a aposta e confiança depositadas na minha pessoa, na minha geração de políticos. Aos olhos da elite, ele parecia ser apenas mais um guardião do sistema, mas nos bastidores, Lourenço tinha outros planos. Logo nos primeiros meses, ele surpreende o país e o mundo. Promete uma cruzada contra a corrupção, fala em moralizar Angola e em pouco tempo, os intocáveis começam a cair. O presidente José Eduardo dos Santos. Mário Soares escreve sobre os direitos humanos em Angola. O presidente José Eduardo dos Santos aos Estados Unidos. Pouca importância deu à última etapa de José Eduardo dos Santos. O golpe mais simbólico foi contra Isabel dos Santos, em 2017. João Lourenço a destitui da presidência da Sonangol.
Isabel dos Santos foi exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol, empresa petrolífera estatal angolana. Considerada a mulher mais rica de África, a empresária e filha mais velha de José Eduardo dos Santos tinha sido nomeada pelo pai em junho de 2016 para a liderança da Sonangol. O até aqui secretário de Estado dos Petróleos, Carlos Saturnino, é o eleito do novo presidente. Apostado em renovar o país desde que tomou posse, a 26 de setembro, João Lourenço parece apostado em cortar para já os laços com a família dos Santos. Bem-estar de todo o nosso povo. Além de Isabel dos Santos, o ex-presidente vê agora o sucessor decidir-se também pela saída da gestão da televisão pública de Angola de outros dois filhos, Xizé e José Paulino dos Santos. Então, era o fim de uma era. A princesa do petróleo perdia o seu trono. Mas por trás desse gesto havia mais do que moralização. Havia a tentativa de salvar um Estado falido, porque Angola estava à beira do abismo, à beira de um colapso econômico. A queda do petróleo, a dívida externa e a corrupção devastaram os cofres públicos. O país já não tinha reservas suficientes para importar bens básicos e o Kwanza derretia. Os preços disparavam e a solução apresentada foi uma só: pedir ajuda ao FMI. E em 2018, Angola abre oficialmente negociações. E já em 2019, um acordo histórico é fechado. O FMI aprova um pacote de 3,7 bilhões de dólares para resgatar a economia angolana. Este é um sinal muito claro da confiança da comunidade financeira internacional no programa de reformas do país que está a ser conduzido pelo executivo angolano, liderado pelo presidente João Lourenço. Mas como sempre, esse dinheiro tinha um preço. O FMI exigiu reformas profundas, cortes nos subsídios, liberalização da economia e, o mais sensível, a privatização de empresas estatais. E no topo da lista estava a Sonangol, a joia da coroa, construída com sangue de guerra e a esperança do pós-guerra, agora estava na mira do capital internacional. O acordo com o FMI é celebrado como uma vitória. João Lourenço aparece como um líder reformista, pronto para limpar Angola e atrair investimento estrangeiro. Mas nos bastidores, a realidade era outra. Cada dólar emprestado pelo FMI vinha com um manual de instruções, e esse manual apontava para a mesma direção: privatizar. A Sonangol, até então símbolo máximo da soberania angolana, começou a ser preparada. Reestruturações, auditorias, venda de ativos em outros países, tudo em nome da eficiência. Angola já não tinha controle sobre o seu destino. A lógica era simples: um Estado endividado e sem alternativas é obrigado a vender barato. E assim, o que era a maior estatal da África começava a ser desmembrada pedaço por pedaço. Refinarias, blocos de exploração, participações estratégicas, tudo indo para quem já era rico. Mas havia um detalhe ainda mais perigoso. A privatização não é apenas econômica, é política. Quando uma multinacional assume o controle de um poço de petróleo, não está apenas comprando uma fonte de energia, está comprando poder, está comprando influência sobre governos, exércitos e eleições. Foi exatamente esse o roteiro aplicado na Líbia. A OTAN vai assumir o comando dos ataques e a intervenção militar na Líbia a partir da próxima semana. Os países membros concordaram com a zona de exclusão aérea para impedir o voo de aviões do governo e supostamente proteger a população civil. Antes de 2011, a Líbia de Muammar Gaddafi era o país mais desenvolvido da África. Educação e saúde gratuitas, reservas gigantescas de petróleo e um projeto de moeda africana lastreada em ouro que ameaçava o dólar. O resultado foi guerra. Gaddafi foi morto, o Estado colapsou e as reservas de petróleo foram repartidas entre multinacionais ocidentais. Hoje a Líbia não tem um governo unificado, é um mosaico de milícias e mercenários. E muitos analistas já alertaram: o mesmo roteiro pode estar sendo escrito em Angola. O FMI é um órgão para impedir o desenvolvimento do sul global. É um órgão que impede desenvolvimento, tá? Não tem nada a ver com estabilizar Angola. Tem a ver com abrir o país para o capital internacional. Entendem? A gente falou um pouquinho no Porque Odiamos Obama Pocket, como ele fez isso, por exemplo, com a Líbia.
para abrir a Líbia para a exploração do capital no setor do petróleo. Mesma coisa com Angola, tá? Então, o que eles querem é privatizar essas empresas públicas para ser adquiridas por corporações privadas, desregulamentar setores da economia, abrir a concorrência para que empresas estrangeiras entrem. É isso tudo que é a cartilha do FMI. Um país rico em petróleo, uma elite enfraquecida, uma dívida que cresce sem parar e um povo cansado de promessas quebradas. Se a Sonangol cair, Angola perde mais do que uma promessa, perde o seu escudo, perde a sua soberania. As grandes petrolíferas como a Total, ExxonMobil, a BP, Chevron estão o tempo todo de olho. A estatal que durante anos financiou o Estado angolano agora poderia ser fatiada e vendida ao melhor comprador. A lógica era clara. Angola entrega a Sonangol e em troca recebe novos empréstimos, renegociação da dívida e a promessa da estabilidade. Mas essa equação tinha um problema. Privatizar não significa enriquecer o povo, significa enriquecer quem já é rico. Na prática, elites políticas e empresariais ligadas ao poder se beneficiariam da venda, enquanto o cidadão comum continuaria a pagar o preço da crise. Em Angola, a pergunta era inevitável: será que o país estava a caminho do mesmo destino? Em 2020, com a pandemia, o petróleo voltou a despencar. O país ficou ainda mais dependente do FMI e do Banco Mundial. Enquanto isso, a desigualdade crescia, o desemprego disparava e a promessa da nova Angola parecia cada vez mais distante. O risco estava lançado. Quando a riqueza de um país é entregue a interesses externos, a soberania se dissolve lentamente. E no caso de Angola, essa dissolução tinha um nome: a Sonangol. Em 2021, a narrativa oficial dizia que Angola estava a caminho da recuperação, mas nas ruas, o povo não via mudança, a fome só aumentava. A subida do combustível afeta todos nós e vai afetar a vida normal das pessoas. O desemprego esmagava os jovens e a promessa de prosperidade continuava reservada apenas para uma pequena elite. Infelizmente, esta intervenção, estas reformas estruturais que o governo está a fazer, não estão a se refletir ainda na vida do cidadão. Pelo contrário, vão deteriorar da qualidade de vida do cidadão. O FMI celebrava relatórios, as multinacionais preparavam contratos. Enquanto isso, o Estado angolano se tornava refém da dívida. Em 2022, o processo de privatização da Sonangol começa a ganhar forma. Pequenos ativos são vendidos, participações estratégicas são cedidas. O que parecia ser apenas reorganização, na prática era o desmantelamento da maior empresa de Angola. A Petrolífera Estatal Angolana planeia realizar a oferta pública inicial de até 30% do seu capital na Bolsa Angolana até 2027 e listar as ações numa Bolsa de Valores internacional subsequentemente. E os jogadores eram sempre os mesmos: Total, Exxon, BP, Chevron, os gigantes que há década ditam as regras do mercado global de energia. Mas essa história não é apenas sobre petróleo, é sobre soberania. Quando José Eduardo dos Santos passou o poder para João Lourenço, a elite acreditava que o sistema seria preservado, mas hoje o que se vê é outro movimento. O poder não está mais em Luanda, está em Washington, está em Paris, está em Londres. E é aqui que o paralelo com a Líbia se torna inevitável. Um país rico em petróleo, um Estado fragilizado por décadas de corrupção e uma população jovem frustrada sem perspectiva. Esse é o terreno perfeito para a instabilidade, para revoltas populares, para convulsões sociais. E se a Sonangol cair, Angola perde mais do que uma empresa, perde a última âncora de independência econômica. O FMI não veio para salvar, veio para controlar. As multinacionais não vieram para investir, vieram para extrair, e a elite local não governa para o povo, governa para perpetuar a sua própria riqueza. A guerra já começou, ela não é feita com tanques nem com fuzis, ela é feita com contratos, com dívidas, com privatizações. E enquanto o povo continua a sofrer, o futuro de Angola pode estar a ser decidido em salas fechadas, a milhares de quilômetros de Luanda. A pergunta não é se Angola será a nova Líbia, a pergunta é quando.